Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Plano & Plano para a discussão dos resultados do segundo trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de Relações com Investidores da companhia. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da Plano & Plano, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a Plano & Plano. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Plano & Plano e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Estão presentes nessa videoconferência os senhores Rodrigo Luna, João Hoppe e Anselmo Soares, respectivamente, diretores vice-presidente, vice-presidente executivo e financeiro da Plano & Plano. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luna, diretor vice-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Rodrigo, pode prosseguir. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2025 da Plano & Plano. É com grande satisfação que apresentamos os resultados desse trimestre, refletindo uma trajetória de crescimento sólido e sustentável, construída com base em decisões estratégicas, excelência operacional e compromisso com nossos valores. Neste período, realizamos o lançamento do NID Alphaville, que marca nosso retorno à região de Barueri, palco de projetos de sucesso em nossa história. Esse empreendimento de classe média é uma oportunidade única num terreno muito bem posicionado. O produto foi cuidadosamente projetado e precificado de forma a se tornar uma opção diferenciada na região. Após o sucesso de vendas da primeira torre neste primeiro mês de lançamento, estamos abrindo a segunda torre para comercialização ainda no mês de agosto. Nos últimos 12 meses, findos em junho de 2025, alcançamos a marca recorde de VGV 100% lançado de 4,9 bilhões de reais. Estamos com 62 canteiros sob gestão de nossa engenharia, com mais de 35 mil unidades em construção. Essa esteira crescente de lançamentos e de produção são indicadores robustos de aumento de rentabilidade bruta, dado que tanto o reconhecimento dos resultados quanto o recebimento de caixa dependem do binômio evolução de obra e fração ideal vendida. Nosso compromisso com a disciplina financeira e operacional se mantém firme. O índice de custos de construção da companhia, no acumulado de 12 meses, segue abaixo do INCC. Todas nossas obras estão dentro do prazo e procuramos manter a estrutura de capital leve em ativos, permitindo altos retornos sobre patrimônio líquido, 44% no final de junho. Nas despesas comerciais, seguimos colhendo os frutos de melhorias operacionais e melhor atendimento do perfil de nossos clientes. A análise da série histórica revela uma tendência clara de otimização do indicador de despesas comerciais sobre receita. Já nas despesas administrativas, reforçamos os investimentos realizados na contínua atenção à qualificação do nosso time,
incluindo as contratações de novos profissionais. O desenvolvimento e aquisição de recursos tecnológicos e projetos, incluindo treinamentos voltados aos nossos colaboradores, também estão presentes em nosso planejamento de crescimento e são essenciais para garantir a viabilidade e o sucesso de nossos lançamentos, crescendo de forma acelerada, mitigando riscos e aumentando a resiliência da companhia. Importante lembrar que, enquanto as receitas financeiras desses lançamentos serão reconhecidas no resultado ao longo do tempo, dada a metodologia POC, as despesas administrativas são contabilizadas imediatamente a cada trimestre. Com muito orgulho, anunciamos que fomos reconhecidos pelo Top Imobiliário 2025, uma das premiações mais relevantes do setor, como uma das principais companhias de São Paulo, o principal mercado do Brasil. Conquistamos uma posição de destaque nas 3 principais categorias. Primeiro lugar, como a maior construtora da região metropolitana de São Paulo. Segundo lugar, como incorporadora. Terceiro lugar, como vendedora. Esse reconhecimento reflete nosso compromisso contínuo com a excelência na execução de projetos, inovação no desenvolvimento imobiliário e eficiência nas atividades comerciais. Comemoramos também o primeiro ano do Instituto Plano e Plano, reforçando nosso compromisso com a transformação social. Avançamos em sustentabilidade ao receber o selo ouro da GHG Protocol pelo nosso inventário de emissões de gases do efeito estufa, o mais elevado reconhecimento do programa, que valida a robustez de nossos processos e nosso alinhamento às melhores práticas internacionais em responsabilidade climática. Encerramos este ciclo com mais uma conquista: a certificação ISO 9001 e o PBQPH nível A, ambas obtidas com nenhuma não conformidade. A ISO 9001 confirma que temos processos sólidos e organizados, focados em qualidade e melhoria contínua. Já o PBQPH nível A, principal certificação da construção civil no Brasil, reconhece que construímos com responsabilidade, segurança e excelência. Estas conquistas fortalecem nossa marca no mercado, abrem novas oportunidades e reafirmam que cada entrega carrega qualidade em cada detalhe. Estamos confiantes e otimistas para o biênio 2025-2026, dado o nosso posicionamento de relevância no principal mercado do Brasil e pelo banco de projetos aprovados e em aprovação. Passo a palavra agora para João Hoppe, que irá apresentar os resultados operacionais e financeiros do período. Muito obrigado. Obrigado, Luna. Boa tarde a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa teleconferência. No segundo trimestre de 2025, a companhia realizou 3 novos lançamentos, totalizando um volume geral de venda 100% de 1 bilhão e 400 milhões de reais, que representa um crescimento de 31,7% em relação ao mesmo trimestre de 2024. Ao comparar com o trimestre anterior, o crescimento foi de 18,9%. Comparando os 6 meses de 2025, o crescimento foi de 68,6%, saindo de 1,5 bilhão em 2024 para 2,6 bilhões no acumulado deste ano. Quando analisamos os lançamentos percentual plano e plano, no segundo TRI de 2025, o VGV foi de 1,2 bilhão de reais, o que representa um aumento de 13,9% em relação a 1,04 bilhão lançados no segundo trimestre do ano passado. Em 6 meses, a companhia lançou 2,7
2,04 bilhões de reais em 2025, 40% acima do mesmo período do ano passado. Nos últimos períodos, a empresa apresentou um crescimento sustentável em seus lançamentos. Considerando os lançamentos totais acumulados nos últimos 12 meses, incluindo o mercado privado e Pode Entrar, desde 31 de dezembro de 2022, a companhia cresceu a uma taxa composta de 49,3% ao ano. Destacamos que o VGV de lançamentos efetuados é uma boa proxy para as receitas e rentabilidades futuras, dado que é uma questão de tempo para que as respectivas vendas sejam concretizadas e que as obras evoluam, gerando uma receita neste novo patamar de quase 5 bilhões de reais. Importante lembrar que a Plano & Plano tem como característica entregar seus empreendimentos praticamente 100% vendidos e que nossas obras estão todas dentro do prazo. As vendas totais 100% no segundo trimestre de 2025 atingiram 894 milhões de reais, um aumento de 12,2% em relação ao segundo trimestre de 2024. Ao comparar o total de vendas com o trimestre imediatamente anterior, o crescimento foi de 4,6%. Olhando agora para o comparativo de 6 primeiros meses de cada ano, o crescimento foi de 25,8%, saindo de 1,4 bilhões para 1,8 bilhões em 2025. Quando olhamos para o histórico de vendas dos últimos 12 meses, a companhia também apresenta um crescimento constante. Considerando as vendas totais contratadas, incluindo o mercado privado e Pode Entrar, desde 31 de dezembro de 2022, a companhia cresceu uma taxa composta de 37,3% ao ano, um desempenho que reflete a sólida evolução do negócio. A companhia encerrou o segundo trimestre de 2025 com estoque disponível para vendas equivalente a 1,13 anos de venda, com base no volume registrado nos últimos 12 meses. Vale destacar que no segundo trimestre tivemos o lançamento do empreendimento NID Alphaville, com um VGV de 855 milhões de reais. Esse lançamento ocorreu no final de junho, contribuindo para a nossa base de estoque, porém com tempo reduzido para vendas dentro do mesmo período. Ao analisarmos a série histórica, vemos uma evolução constante, o que gera um ciclo virtuoso, onde a equipe comercial foca mais em produtos de lançamento, melhorando o VSO de lançamento e diminuindo o estoque em construção disponível para venda. Esse ciclo otimiza também a exposição de caixa de cada empreendimento, melhorando a respectiva taxa interna de retorno do projeto. Lembramos que esse estoque é composto quase que em sua totalidade por unidades em construção. A companhia entrega a grande maioria de seus empreendimentos com todas as unidades vendidas. A receita líquida da companhia atingiu um total de 784 milhões de reais no segundo trimestre de 2025, valor 28,9% maior que o registrado no trimestre imediatamente anterior e 12,4% na comparação com o mesmo período de 2024. Já nos primeiros 6 meses de 2025, a receita foi 16,2% maior que o apresentado nos 6 primeiros meses de 2024. A Plano & Plano tem apresentado um crescimento nos resultados financeiros ano após ano. No final do segundo trimestre de 2025, as receitas líquidas dos últimos 12 meses atingiu 2,8 bilhões de reais. Desde 2020, a receita líquida dos últimos 12 meses apresentou uma expansão maior que 200%, evidenciando a consistência e eficácia de nossa estratégia de crescimento em linha com a evolução constante de nossos lançamentos. Destacamos mais uma vez que os 4,9 bilhões de reais lançados nos últimos 12 meses são um forte indicador de resultado financeiro futuro, dada a metodologia do POC, e que o VSO permanece saudável e as obras estão a todo vapor. Encerramos o segundo trimestre de 2025 com 2,7 bilhões de reais em receitas a apropriar, contemplando um valor de 1 bilhão de reais no lucro bruto a apropriar. Esse desempenho reflete um crescimento de 25% em relação ao lucro bruto de resultados de exercícios futuros apresentados em 2024 e confirmando sólidos resultados futuros para a Plano & Plano. Com o reconhecimento dessas receitas ao longo do tempo, mantemos a confiança de que os ganhos de escala, resultados da expansão de nossas operações, se refletirão em nossos resultados financeiros.
Ao final do segundo trimestre de 2025, a margem REF do mercado privado alcançou 39%. A companhia tem conseguido manter sua margem REF em níveis saudáveis, com pequenas flutuações decorrentes do mix de produtos comercializados. No segundo trimestre de 2025, o lucro bruto ajustado atingiu R$ 270 milhões, representando um crescimento de R$ 67 milhões em relação ao primeiro TRI de 2025. A margem bruta ajustada do mercado privado, ou seja, excluindo as vendas do Pode Entrar, foi de 36,7%. Considerando os resultados totais da companhia, a margem bruta ajustada obteve um aumento, passando de 34% no primeiro trimestre de 2025 para 34,5% no segundo trimestre de 2025. Dessa forma, continuamos apresentando patamares saudáveis de margens que refletem a eficiência operacional da companhia. Ao analisarmos o indicador de despesas comerciais sobre receitas do primeiro para o segundo trimestre desse ano, houve um pequeno aumento de 0,1 ponto percentual. Quando analisamos o mesmo indicador nos 6 meses de 2025, a representatividade apresentou uma importante melhora de 0,8 pontos percentuais, passando de 9,6% nos 6 primeiros meses de 2025 para 8,8% nos 6 primeiros meses de 2025. O primeiro era 2024, refletindo ganhos de escala e eficiência na jornada de aquisição de clientes. Referindo-se às despesas administrativas, houve um aumento na proporção sobre as receitas comparado com o segundo trimestre de 2024, passando de 5,5% da receita para 6,5% da receita. Ao analisarmos os 6 primeiros meses do ano, o indicador aumentou de 6,2% para 6,6%. O aumento nominal das despesas administrativas em relação aos últimos trimestres provém do crescimento da estrutura interna para responder às crescentes demandas de uma operação que já atingiu quase R$ 5 bilhões em lançamentos nos últimos 12 meses. Lembramos que as despesas administrativas, em boa parte, estão vinculadas à esteira de lançamentos que produzirão efeitos na receita somente ao longo do tempo. Quando comparamos a relação de despesas administrativas com os lançamentos, fica claro que esse movimento que é reflexo de uma estratégia deliberada de fortalecimento da estrutura operacional. Seguimos comprometidos com a gestão responsável que equilibra crescimento e eficiência. Acreditamos que manter esse ciclo virtuoso de investimentos e capacitação é essencial para sustentar o desempenho da companhia no médio e longo prazo. O lucro líquido 100% do segundo trimestre de 2025 apresentou uma queda de 1% em relação ao segundo trimestre de 2024. Quando comparamos os 6 primeiros meses de 2025, houve um crescimento de 19,6% em relação ao mesmo período de 2024. A margem líquida 100% do segundo TRI foi de 13,1%, uma queda de 1,8 pontos percentuais com relação ao mesmo trimestre de 2024. Nos 6 meses de 2025, a margem líquida 100% apresentou um aumento de 0,4 pontos percentuais em relação aos 6 meses de 2024. O lucro líquido 100% acumulado nos últimos 12 meses, no segundo TRI de 2025, foi praticamente igual aos últimos 12 meses do primeiro trimestre de 2025, atingindo um lucro de R$ 421 milhões. A margem líquida 100% foi de 15,1%, uma queda de 0,5 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. No segundo trimestre de 2025, o EBITDA ajustado alcançou R$ 143 milhões, aumento de R$ 9 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando comparamos os 6 primeiros meses de 2025, o aumento foi de R$ 49 milhões. Já a margem EBITDA ajustada foi de 18,2%, apresentando uma queda de 1 ponto percentual em comparação ao segundo trimestre de 2024. No acumulado dos 6 meses de 2025, a margem EBITDA apresentou um aumento de 1,2 pontos percentuais em comparação com o acumulado de 6 meses de 2024. A operação da companhia apresentou um consumo de caixa de R$ 42,3 milhões no segundo trimestre de 2025. Esse consumo está diretamente associado à intensificação do desenvolvimento de novos projetos, refletindo o ritmo acelerado de produção e os investimentos direcionados à execução dos empreendimentos lançados recentemente. Em 30 de junho de 2025, a dívida bruta da companhia totalizava R$ 753 milhões,
enquanto o caixa equivalente caixa era de R$ 554 milhões. Com isso, a companhia encerrou com uma dívida líquida de R$ 200 milhões ao final do segundo trimestre de 2025, e a relação dívida líquida sobre patrimônio líquido foi de 20%. Terminamos aqui nossa exposição e nos colocamos à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone Raise Hand, levantar a mão. Se a sua pergunta for por escrito, digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Nossa primeira pergunta vem do senhor Juan Argenton, da XP. Por favor, Juan, seu microfone está liberado. Oi, pessoal. Boa tarde. É, Obrigado pela pergunta aqui. Eu queria tocar em dois temas aqui, tá? Se possível. O primeiro é sobre lançamentos, tá? Eu queria pegar talvez um pouco da temperatura do que vocês estão esperando de pipeline para o segundo semestre, tá? Acho que vocês têm falado bastante do potencial de crescimento dos lançamentos, mas eu acho que tem um ponto também das aprovações, que eu acho que é um tema que tem ficado bastante em voga, tá? Então, assim, se vocês puderem dar um pouco de cor do nível de confiança que vocês estão nas aprovações para o segundo semestre, e se a cabeça de vocês é manter o ritmo de crescimento, ou talvez até acelerar um pouco o ritmo de crescimento de lançamentos do segundo semestre. Essa é a primeira pergunta. A segunda é um pouco de pegar talvez a temperatura de vendas que vocês estão vendo para esse 3Q já, né? Esse começo de 3Q. Acho que a gente viu que dos pontos relevantes ali do segundo tri foi o lançamento efetivamente do NID, mas que ele pegou um pouco mais no final do trimestre ali, o que acabou talvez penalizando um pouco a VSO por um efeito de conta, né? Mas eu acho que Luna já falou que já abriram a segunda fase de comercialização, então eu queria entender assim, o que vocês estão esperando de cenário talvez para VSO nesse terceiro tri, se a expectativa é crescer um pouco esse nível de VSO sequencialmente ali agora que tem um pouco mais de pista para o NID comercializar, queria entender um pouco talvez da temperatura de vendas aí para esse 3Q. Obrigado. Oi, Juan, aqui é o João, obrigado pelas perguntas. Em termos de lançamentos, a gente vinha falando desde o começo do ano que um dos nossos gargalos e preocupações era a esteira de aprovações, e hoje a gente está bastante mais otimista em relação a essa esteira de aprovações para esse ano 2025, para o resto do ano. A gente conseguiu fazer com que as legalizações andassem muito bem e a gente está bastante confiante de atingir os nossos objetivos. Como todos sabem, nós não damos guidance oficial, mas a gente trabalhava e trabalha para crescer no percentual plano e plano lançado para números acima de 4 bi. Nós passamos esses 6 meses com um pouquinho acima de 2 bi já lançados, e a gente pretende acelerar um pouco, sim, para esse segundo semestre. Então, a gente continua com aquele objetivo de passar os 4 bi, percentual plano e plano, para o ano de 2025, com uma certeza bastante grande da gente ter essas aprovações em dia, e os lançamentos virão aí nos próximos meses. Então, a confiança aumentou em relação ao começo do ano, graças a um forte trabalho aí na esteira de aprovações, e então isso já está concretizado e temos mais confiança. Em relação a vendas, a gente tem bastante coisa para lançar nesse segundo semestre, com diversificação de produtos. O NID, ele começou bastante bem. Cada torre nossa tem aproximadamente 210 unidades, são 4 torres, totalizando 855 milhões aí de VGV. Nós estamos batendo perto de 180 unidades vendidas nesses primeiros 40 dias, e já tem uma outra unidade da segunda torre sendo vendida, mas o lançamento comercial dela acontece agora em agosto. Então, a gente imagina que, na medida que vendas vai caminhando, a gente tem boa perspectiva de fechar um ano com um VSO desta unidade bem vendido até o final do ano. Ele é um produto mais caro, diferenciado, mas está indo dentro do esperado até os primeiros 45 dias, melhor do que a gente imaginava que ia acontecer. Então, nesse caso, você queria uma cor aí do NID, a gente está bastante satisfeito, obviamente com a preocupação do cenário macro e a confiança do consumidor um pouco abalada, mas o produto é bem diferenciado e estamos aí mais otimistas. Eu diria o VSO da empresa como um todo, ele não deve mudar muito, depende muito das semanas em que a gente fizer esses lançamentos daqui para o final do ano, mas eu não vejo grandes mudanças
aqui no cenário de VSTOs nosso para o final do ano. Então, é um VSTO saudável e que ele continua firme até o final do ano. Obrigado, Juan. Obrigado, João. A próxima pergunta vem da senhora Ana Júlia Zerkovski, da UBS. Por favor, Ana Júlia, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, boa tarde, obrigada pelo call. Eu queria fazer primeiro um follow-up nessa pergunta de lançamento e pensando também em mix de produto daqui para frente. Vocês acabaram de comentar agora do NID e parece que está indo muito bem. Se vocês puderem compartilhar com a gente como está a cabeça da companhia em relação ao mix de produto, se a gente deve esperar outros projetos com esse mesmo patamar de preço do NID. E também como deve ser o foco entre as faixas do Minha Casa Minha Vida. E uma segunda pergunta é em relação à margem bruta a apropriar. Vocês saíram dessa tendência de queda da margem REF e subiram para 39% nesse TRI. Então, se vocês puderem dividir um pouco com a gente o que que motivou isso e se a gente deve esperar que essa tendência de crescimento continue para frente. Obrigada. Oi, Ana Júlia, mais uma vez o João aqui. Em termos de lançamentos, mix de lançamentos, eu vou deixar claro que o NID, ele é um produto com ticket médio acima de R$ 900 mil. Ele é atípico no na nossa esteira de lançamentos. Ele foi uma oportunidade quando a gente abordou esse terreno, que é muito bem localizado lá em Alphaville, diante das pesquisas, se mostrou para uma vocação desse tipo de produto, até pela carência de oferta nesse preço que a gente está lançando e com a característica que a gente tem de tipologia de produto. Então, ele é um produto realmente único e não é padrão. Não esperem repetições desse tipo de produto na Plano e Plano, pelo menos por enquanto. Não estou dizendo que não pode aparecer alguma outra oportunidade no futuro, mas ele seria, eu vou chamar aqui de um option value em algum momento. Então, o que esperar da Plano e Plano? Nós temos faixas 1, 2, 3 e 4, mais ou menos num equilíbrio de proposta de lançamentos. E aonde a Plano e Plano está se mostrando com um diferencial muito grande? É no faixa 1, especialmente no faixa 1 e no faixa 2, quando a gente tem um diferencial de engenharia que poucas empresas no Brasil conseguem entregar na alvenaria estrutural soluções como a nossa, e isso nos traz aí, vou chamar aqui de um quase oceano azul na cidade de São Paulo para lançar faixa 1 e faixa 2. Então, nestes próximos 18 meses, se a gente pudesse escolher e acelerar, seriam no faixa 1, faixa 2, mas nós devemos ter um equilíbrio no mix de faixa 1, 2, 3 e 4, tá? Talvez o faixa 4, 15% a 20% dos lançamentos, e a gente tem o restante distribuído em faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Em relação à margem bruta, claramente a gente tem feito um trabalho tanto na engenharia de manter nosso custo de construção abaixo de NCC nos últimos 12 meses, tivemos aí um acordo coletivo que já está tudo impactado nas nossas margens, e a gente olha a margem REF melhorando. É muita dedicação, reprecificação mensalmente dos produtos que estão indo bem, uns lançamentos de classe média que a gente fez de faixa 4 de 2 anos para cá, os mais recentes com margens melhores do que de 2 anos atrás. Então, esse legado a gente está vendendo e vai entrando produtos novos com margens melhores. Então, esse mix tem mostrado essa ligeira tendência de alta. A gente, sendo talvez conservador, a gente mantém um olhar para que a gente falava desde o começo do ano de margem bruta ajustada do mercado privado em 34 e 36, a gente está vendo que a gente está entregando um pouquinho acima do 36, ou seja, a gente vai continuar trabalhando para superar esse 36% de margem bruta ajustada para o mercado privado. O Pode Entrar tem sua história própria. Mas a tendência é essa, vamos trabalhar para sustentar essa margem lá em cima. Obrigado, Ana Júlia. Obrigada. Boa tarde. A próxima pergunta vem da senhora Carla Garça, do Bank of America. Por favor, Carla, seu microfone está liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas do meu lado também. Primeiro, eu queria explorar um pouco a competição por terrenos, como que vocês têm visto isso em São Paulo, se vocês veem muitas oportunidades de terreno ainda, principalmente nas regiões mais centrais, e se vocês pensam em comprar terrenos em outras cidades também, como o de Barueri. E a minha segunda pergunta é um pouco sobre a inflação de construção, como que vocês estão vendo a inflação interna versus o NCC e o que vocês estão considerando na margem. Obrigada.
Olá, Carla, boa tarde. Obrigado pela pergunta. É Rodrigo Luna falando. Em relação à compra de terrenos, a gente continua com o sentimento de uma oferta grande. O território que a Plano atua na cidade de São Paulo, ele abrange uma superfície muito extensa e por conta disso, as opções são realmente muito grandes. Não vimos um aumento da concorrência na compra de terrenos, ela continua estável, como sempre foi. É claro que precisa escolher o melhor terreno, aquele que se adequa de forma linear ao nosso modelo de negócio de ser leve em ativos. Nós já temos um land bank muito representativo, provavelmente o maior land bank da cidade de São Paulo. Então, continuamos comprando bons terrenos dentro das nossas características, daquilo que acreditamos ser o mais saudável para a continuidade de crescimento da companhia. Carla, boa tarde, aqui é João novamente. Em relação à inflação de custo de construção, eu vou dar dados para vocês do nosso fechamento de junho, estamos falando aqui do fechamento do segundo TRI. Em 12 meses, a nossa inflação interna, nosso ICPP, o Índice de Construção Plano e Plano, fechou em 6,38%. A gente vê o INCC nacional em 7,21% e o ICC São Paulo, que é o desmembramento desse INCC para a categoria de baixa renda na cidade de São Paulo, em 8,31%. Então, nosso 6,38% está abaixo dos índices, tanto setorial aqui em São Paulo quanto do nacional. E quando a gente olha os próximos meses, a nossa tendência, a nossa expectativa, dado o que a gente tem de anúncio de eventuais aumentos, a gente enxerga que até setembro a nossa inflação interna deve estar em torno de 5,3%. Essa é a expectativa. Quando a gente orçou, a expectativa era ter uma inflação de custo de construção de 5,5%. Esse foi o número que a gente trabalhou para orçar 2025. E eu estou comentando que até setembro nossa expectativa é que ela caia para 5,3%. Por que ela está agora em quase 6,4%? Basicamente, é o ajuste anual que nós fazemos com os nossos fornecedores na acordo coletivo em maio. Então, tipicamente, os serviços que a parte de mão de obra é ajustada à tabela em maio desse ano, e a gente mantém ela fixa em boa parte, não é uma para todo mundo não vale, obviamente tem demanda de mercado, etc., algumas exceções, mas a gente reajusta a tabela em maio e ela fica constante até maio do ano que vem. Por isso que a gente vê uma queda de inflação acumulada para os próximos 3 meses. Então, estamos confiantes de manter dentro do nosso orçamento de até 5,5% de inflação de custo de construção para esse ano. Obrigado, Carla. Obrigada, ficou super claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Herman Lee, do Bradesco BBI. Por favor, Herman, seu microfone está liberado. Boa tarde, Rodrigo, João. Obrigado pelo espaço. Se me permitem, 2 perguntas aqui do nosso lado, tá? Primeiro, queria abordar o tema de margem líquida. 2 linhas que chamaram a atenção, o G&A e o minoritário que veio um pouco mais relevante. Se vocês puderem dar um pouco mais de cor de qual tem sido a causa disso e o que a gente pode esperar mais para frente. E um segundo tema, queria saber como tem sido a produção e qual a perspectiva. A receita cresceu mais devagar que lançamentos e vendas, então queria saber um pouco mais como vocês esperam que a receita evolua no segundo semestre desse ano. Obrigado. Boa tarde, Rema. Aqui está falando Anselmo. Obrigado pela pergunta. Quando você comentou sobre o G&A, a gente vem acompanhando aqui a relação do G&A em relação às despesas administrativas. Inclusive, na parte que a gente estava explicando os resultados, a gente fez o comparativo em relação aos lançamentos. A nossa estrutura administrativa está dimensionada para suportar a nossa esteira de trabalho focada no futuro, notadamente alavancando esses lançamentos. Neste período, quando a gente vê um crescimento aí que a gente saiu de uma margem que estava em torno de 6,2% no primeiro semestre de 24, contra 6,6% no primeiro semestre de 25, foi alavancada principalmente por crescimento na linha de despesa com pessoal, resultado das últimas contratações e fortalecimento das nossas equipes. Você também vê uma variação voltada na linha de serviços prestados. Esse serviço acontece no âmbito das SPEs, são serviços administrativos contratados na esteira
de apoio à contratação dos financiamentos, os assessores financeiros na contratação das nossas linhas de crédito. Também acompanham a nossa esteira de crescimento. Então, em destaque, a gente tem reportado a questão da variação da despesa com pessoal nessa linha. Herman, aqui é João. Falando um pouquinho de produção e efeito no tempo, só lembrando a todos que em janeiro de 2024 a empresa mudou seu ciclo dos empreendimentos de 24 meses para 36 meses, com um foco muito forte ali no cliente, que abre uma esteira maior para ele poder encaixar sua renda, aumentando a demanda pelo mesmo produto. E essa transformação de 24 para 36 meses, ele causa um efeito, um delay de começo de reconhecimento das receitas de aproximadamente 7 a 9 meses nos empreendimentos. Então, esse efeito é sentido, obviamente, num primeiro momento. Dado o fato que a gente já percorreu, desde essa decisão, já percorremos 1 ano e meio, nós estamos entendendo e nós vemos aqui que nós estamos no fim desse ciclo, desse delay de receitas versus lançamentos. A partir de agora, a tendência é que a curva de receitas aumente na mesma velocidade que a gente teve aumento de lançamentos. Esse buffer já está sendo esgotado. Dito isso, a gente vê um crescimento de receitas aceleradas com uma despesa administrativa, entre aspas, contratada. Como o Anselmo falou, um novo patamar para atender esses lançamentos mais fortes. Então, a diluição dessas despesas já contratadas com receitas mais fortes tendem a melhorar a margem líquida no tempo. Não só margem líquida, também como geração de caixa, dado que a gente depende de POC. Um dado que você perguntou de produção, o fechamento do mês de junho, os últimos 12 meses de produção da Plano & Plano, comparado com os 12 meses findos no junho de 2024, são exatamente 40% a mais de metros quadrados construídos nos 12 meses que fechou em junho de 2025. Então, a produção realmente agora, depois desse buffer de começo de obra que adia um pouco, ele está em patamares bem mais acelerados que há 6 meses atrás, por exemplo. Então, tudo isso vai se refletir nos resultados da empresa daqui para frente. Obrigado, Herman. Bastante claro, João, Anselmo, obrigado e bom final de semana. Igualmente. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Meloni, do Santander. Por favor, Matheus, seu microfone está liberado. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bom? Obrigado pelo espaço aqui de fazer a pergunta. Acho que do meu lado eu tenho duas, tá? A primeira questão da margem bruta do pode entrar, né? Acho que chamou a atenção esse crescimento aí de 220 bips do Triatri. Então, eu queria entender do lado de vocês como é que está evoluindo as obras lá no Pode Entrar, se está tendo algum tipo de economia de obra e o que a gente pode esperar, né? Olhando para frente, se pode vir mais economias, enfim, entender esse lado do Pode Entrar. Aí, a segunda pergunta aqui, acho que voltando um pouco na questão do G&A, né? Acho que entendo essa questão do aumento, vocês estão preparando a companhia para mais lançamentos, mas eu queria entender mais se esse nível que a gente está hoje, que foi acho que 50 milhões, ele já é o nível ideal que vocês gostariam de ter para suportar aí os lançamentos que vocês têm nos próximos 2 anos, ou se ainda teria um incremento adicional aí nos próximos 3 que vocês acham que seria necessário para a empresa suportar esse aumento de lançamento, tá? Acho que do meu lado é isso. Obrigado. Boa tarde, Matheus. Anselmo falando. Obrigado pela pergunta. Em relação ao Pode Entrar, nesses 2 cortes que você comparou, realmente a gente teve um ganho importante de rentabilidade. A gente vem observando alguma oscilação no andamento do projeto, que é normal, esperado, né? A gente tem, inclusive, reajustes pontuais ao longo do contrato, reajuste de receita, que faz com que a margem suba em determinados momentos. Mas estamos principalmente naquele primeiro grupo de projetos que a gente vai entregar agora no final de 2024, foram contratados em 2023, numa última fase da obra, né? A gente tem uma esteira mais curta, então a gente já tem os nossos custos muito mais próximos daqueles que serão os custos totais do empreendimento e estamos capturando ganhos, a gente vem reduzindo alguns custos, então isso está sendo refletido nas margens e elas realmente aparecem quando essas situações acontecem nos momentos que estamos nas fases finais do empreendimento.
No Pode Entrar, nós temos 2 esteiras, além dessa contratada em 23, nós temos a segunda, que foi o Trigueirinho, contratado em setembro de 24. Ele também vem performando em margens bastante positivas. Lembrando que o Pode Entrar, dentro da ótica econômica, tem esse componente de margem positiva, uma contribuição importante para a companhia. Na margem bruta, ele tem uma margem levemente inferior à margem do mercado privado, embora na margem líquida ele tenha uma contribuição equivalente, dado que ele não tem despesas comerciais, dado que ele nasce 100% vendido. E na ótica de caixa, ele também vem tendo uma performance muito positiva, ele tem uma curva já pré-determinada, desde o edital, uma curva de pagamento estabelecida, com adiantamentos. Então, é um projeto que sempre tem trabalhado com um saldo acumulado positivo. No primeiro trimestre, a gente teve um consumo de caixa esperado, né, fruto do andamento das obras, mas já retomamos a uma geração de caixa positiva neste trimestre e o saldo está acumulado e saudável até o encerramento do projeto. Matheus, João, boa tarde. Sobre o G&A no futuro, a nossa expectativa é que o crescimento de receitas seja maior que o crescimento de G&A. A empresa olha para o futuro e tem que ter reforço de estrutura, dado esse crescimento vou arredondar aqui para 40% ao ano. A gente olha para o futuro com crescimento pela frente e a gente não tem condições de crescer sem algum aumento de G&A. Mas o importante é que, relativamente ao crescimento de receitas, ele deve ser menor. Então, a gente imagina trabalhar em algum patamar, eventualmente daqui a algum tempo, com alguns basis points de ganho de eficiência, especialmente quando uma empresa que tem crescimento supernormal chega no momento que esse crescimento ele passa a ser um crescimento mais perto do crescimento da própria economia. Isso estou falando daqui a alguns anos. A gente ainda está vendo crescimentos supernormais. E como a gente antecipa a despesa administrativa em relação às receitas reconhecidas pelo POC, esse fenômeno acaba demorando um pouco mais para aparecer. Mas, assim, resumindo, crescimento de G&A no tempo abaixo do crescimento de receitas. Obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal. Ficou super claro. Boa tarde. Nossa próxima pergunta vem do senhor Mário Simplício, da Morgan Stanley. Por favor, Mário, seu microfone está liberado. Bom dia, time. Obrigado por tomar a minha pergunta e parabéns pelos resultados. A minha pergunta também é sobre Pode Entrar. Teve uma aceleração no receitamento nesse trimestre e eu queria entender se a gente deveria esperar que esse tenha sido o pico de receitamento relacionado ao programa, e então uma desaceleração para o resto do ano, ou se a perspectiva é manter para o fim do ano também um receitamento forte como esse. E aí, a minha segunda pergunta também seria sobre geração de caixa. Vocês poderiam dar um color do que vocês esperam para geração de caixa para o fim do ano? Boa tarde, Mário. Anselmo falando, obrigado pela pergunta. Em relação ao Pode Entrar, como eu comentei na pergunta anterior, a gente tem 2 fases, né? Então, a fase da primeira contratação, que foi lá de dezembro de 23, já está numa esteira final, temos mais 6 meses de projeto. Nosso prazo de entrega se conclui agora no final do exercício de 2025. Então, esse projeto, sim, já estamos num momento de pico de receita. O segundo projeto foi contratado lá em setembro de 24, agosto para setembro, ele está mais ou menos na metade do projeto. Então, neste sim ainda tem uma contribuição importante, dada a curva prevista de implantação desse projeto, e que será mais forte no segundo semestre desse ano e primeiro semestre do ano que vem. É assim que é o comportamento previsto para os programas do Pode Entrar. Mário, boa tarde, João. Sobre geração de caixa, a gente teve um consumo de caixa ao longo desses 2 primeiros trimestres. O primeiro trimestre, um pouco mais de 140 milhões, 42 milhões no segundo trimestre, e a expectativa de geração de caixa daqui até o fim do ano é positiva, onde a gente deve fechar o ano aproximadamente com dívida líquida zero. Então, algo em torno de uma dívida líquida zero. Essa é a expectativa atual. Obviamente que na medida é um assunto que toda semana a gente atualiza as projeções de caixa para o final do ano, a gente controla muito na ponta do lápis o caixa, obviamente pela sua importância, né? E a gente está enxergando uma geração de caixa positiva, mais uma vez fechando o ano com dívida líquida zero. Em torno disso que a gente está esperando fechar o ano. Obrigado, Mário. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Rafael Heder, do Safra. Por favor, Rafael, seu microfone está liberado.
Vocês estão me ouvindo? Desculpa. Acho que agora foi, né? Desculpa. Aqui do meu lado são dois temas que eu queria abordar. O primeiro era mais a parte de precificação. Eu primeiro queria entender, dentro das faixas que vocês estão operando do programa, o quanto tem de espaço ainda para subir preço, principalmente pensando aqui no faixa 1 em São Paulo, à medida que os custos vão evoluindo, e se vocês teriam espaço ainda para subir preço e caber no bolso das famílias que vocês estão vendendo. E na segunda é mais entender o quão fácil está ainda esse movimento de subida de preço agora que você está com um cenário de Selic mais alto, com expectativa de desaceleração econômica, talvez desemprego devendo começar a aumentar em algum momento, o quanto que vocês estão conseguindo repassar pelo menos o INCC assim na tabela de preços de maneira saudável. E a minha segunda pergunta, eu queria perguntar sobre o cheque lá, o da Casa Paulista, que a gente está vendo, né, algumas empresas, principalmente reclamando lá dos programas municipais no Nordeste, seja burocracia muito lenta, então demorando muito para fazer o repasse, ou então até o governo sem o dinheiro para financiar o cheque. E eu queria entender como que está indo o cheque Casa Paulista aqui em São Paulo, se vocês estão vendo alguns gargalos, tem alguns empreendimentos que estão atrasando o repasse por causa deles, ou se está ocorrendo assim tudo dentro do prazo. Obrigado. Olá, Rafael, boa tarde. Prazer falar com você, Rodrigo Luna falando aqui. Sobre a questão de preço, a nossa rotina aqui o tempo todo está afinando VSO versus margem, ou seja, preço de venda. Dado que nós não estamos atravessando um momento muito agudo de inflação e de pressão nos custos, a gente vem administrando os nossos preços de acordo com a procura pelos imóveis e as nossas margens. A gente sempre procura manter isso de uma forma bastante equilibrada para acelerar a VSO sem perder margem, e cada projeto tem a sua característica. Obviamente, quanto mais você desce as faixas 1 e 2 do programa, maior é a sensibilidade de aumento de preço. Aumentar o preço nunca é uma situação muito frágil. Primeiro, pelo bolso do consumidor em relação à sua renda, e segundo, em relação à competição. Porque você sobe muito e fica acima da competição, você acaba perdendo o seu consumidor para a concorrência. De qualquer forma, nós estamos o tempo todo acompanhando e sempre que possível atualizando os nossos preços. Essas atualizações, como eu disse, elas são rotineiras. O tempo todo, toda semana, nós temos uma reunião de vendas, onde a gente avalia o que vendeu melhor, o que pode subir preço e o que não pode, e sempre buscando otimizar da melhor forma possível margem bruta versus VSO. Margem para subir preço hoje não é tão grande. Como eu disse, cada produto tem a sua característica, mas a gente vai olhando com sensibilidade e, sempre que possível, corrigindo os nossos preços. Sobre o Casa Paulista, programa estadual, que é um subsídio complementar ao subsídio federal, ele sempre precisa da renovação do orçamento, neste caso, do Estado, do Governo de São Paulo. A Secretaria da Habitação, através do seu secretário Marcelo Branco, o tempo todo vem trazendo as atualizações em termos de orçamento. Esse ano já tivemos cheques no primeiro semestre para todo o estado de São Paulo. Está programado para esse segundo semestre a continuação da oferta desses cheques. Esses cheques, obviamente, serão espalhados por todos os municípios que o Estado considerar a necessidade de complemento para subsidiar o aumento do desconto, né, do subsídio para a compra dos imóveis. Esses subsídios vão para famílias até 3 salários. É sempre transformacional, porque num momento em que nós tivemos uma queda
na contribuição das famílias, usando o FGTS para dar parte da entrada na aquisição do imóvel. Há 3 anos atrás, 70% das nossas vendas tinha contribuição do FGTS. Hoje nós estamos em torno de 30% a 35%, e, portanto, essa falta de entrada faz com que o Casa Paulista chegue com muita força e mudando efetivamente a capacidade de compra desses mutuários. Então, é um aliado muito importante, vem muito bem em todo o processo, mas, obviamente, existe uma questão orçamentária e que, de tempos em tempos, a Secretaria da Habitação vai alimentando o mercado à medida que possível. Muito obrigado. Não, ficou ótimo, Luna. Obrigado, viu? Bom fim de semana, pessoal. A nossa próxima pergunta vem da senhora Mariângela de Castro, do Itaú BBA. Por favor, Mariângela, seu microfone está liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela apresentação. Do meu lado, são 2 perguntas rápidas. Primeiro, eu queria entender com vocês, a gente tem recebido, na verdade, uma série de notícias na mídia sobre um potencial novo programa da Minha Casa Minha Vida, ou alguma nova linha de financiamento voltada para uma classe média perto do faixa 4, talvez um pouco mais em cima. Parece que é algo que se alinha ali na faixa do terreno do projeto que vocês lançaram em Barueri. Então, eu queria entender com vocês se vocês têm alguma novidade a esse respeito, se vocês têm ouvido alguma coisa do tipo, e o que vocês podem atualizar a gente em relação a esse potencial novo programa. E também como é que estão os planos da companhia em relação à diversificação geográfica, se isso é algo que a empresa ainda pensa e quais praças podem ser consideradas nessa potencial diversificação. Obrigada. Boa tarde, Mariângela. Obrigado pela sua pergunta. Bom, sobre esse debate que vem ocorrendo sobre um novo formato de funding, uma nova estrutura de funding, ela é para tentar se somar aos recursos da poupança, ao SBPE, e ela, de fato, não tem muita ligação com, vamos dizer, com a baixa renda, com o FGTS. Sempre é muito bom debater novas oportunidades de funding. O tempo todo, a gente sempre fala de que o tamanho deste mercado é quase o tamanho do funding. A poupança é um instrumento consolidado, que traz muito segurança, tanto para o poupador quanto para os bancos. A poupança, que já tem quase 70 anos de vida, foi o grande instrumento para a classe média ao longo de todo este tempo. Neste momento, com taxas de juros altas, 15%, a poupança acaba tendo menor competitividade na captação e, portanto, acabou tendo, ao longo desses últimos tempos, um saldo negativo de captação. Mas o instrumento é um instrumento absolutamente alinhado com a necessidade do consumidor, pela característica de longo prazo e custos adequados ao bolso da família de classe média. E esse novo instrumento, ele pode se somar à poupança para fazer valer este momento de política austera mais aguda. Nós não acreditamos num cavalo de pau, nós não acreditamos que a poupança não é mais um instrumento importante para o setor e para a sociedade. Ela continua muito importante, apesar de que, neste momento, a questão de precificação traz desafios para o aumento do seu patrimônio. A poupança, que em 2015 e 2014 tinha um patrimônio líquido de 310 bilhões de reais, chegou a quase 800 bilhões de reais de patrimônio. Na época que nós tínhamos juros menores, patamares menores do Brasil, quando chegou a 2%, entre 2% e 6%, 7%, 8%, a poupança cresceu muito neste período, mostrando que o instrumento ainda é um instrumento vencedor e que nós temos, sim, uma questão de precificação e não do instrumento propriamente dito. Essa discussão trazida pelo governo está sendo debatida entre o setor, Banco Central e Conselho Monetário Nacional. Existem boas
ideias na mesa, mas o mais importante de tudo é que ela se some ao que já existe e não substitua. Então, a nossa proposta, aí uma proposta setorial, é de que a gente pegue 5% dos 20% do compulsório da poupança e coloque neste novo produto para testar ao longo dos próximos tempos, para saber a eficiência desse novo modelo. E em ele tendo sucesso, nós podemos ir ampliando este modelo para se somar aos recursos da poupança. Então, em grandes linhas, é isso que está acontecendo nesse debate sobre esse novo instrumento, esse novo modelo. Diversificação geográfica. Sobre a questão da diversificação, a Plano & Plano está o tempo todo atento às oportunidades. Nós já fizemos uma expansão geográfica entre 2008 e 2016 para o Norte e Nordeste, com muito sucesso. Em 2016 veio a crise fiscal, nós resolvemos, por conta desta crise fiscal, que culminou numa crise econômica intensa, retornamos para a nossa cidade origem, que é São Paulo, região metropolitana, estado de São Paulo. Continuamos atentos às oportunidades. A região metropolitana ainda possui a necessidade de atualização dos seus planos diretores para receber melhor o programa, assim como São Paulo fez em 2014, e outras regiões do Brasil, nós também estamos sempre atentos, e se em algum momento enxergarmos que existe uma oportunidade para avançarmos em algum outro mercado, que nos traga estabilidade, alinhamento com a nossa estratégia empresarial e de modelo de negócio, nós podemos fazer, mas por enquanto nós estamos concentrados aqui no estado de São Paulo. Muito obrigado, Maria Ângela. Obrigada, pessoal. Bom final de semana. A próxima pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Por favor, Gustavo, seu microfone está liberado. Oi, boa tarde. Eu queria fazer duas perguntas aqui também, no mesmo tema aqui, né? O João falou um pouquinho da expectativa de geração de caixa, né? De chegar próximo aí a dívida líquida zero no final do ano. E aí eu queria, enfim, fazer duas perguntas em relação a isso. A primeira é um pouco em relação ao projeto do NID, né? Que, enfim, ali por ser um projeto de média renda, não foram, né, todas as unidades ali vendidas que vocês já repassaram na planta. Queria saber como é que está o processo aí, eventualmente, de, vamos dizer, convencimento aí dos compradores a ir convertendo, vamos dizer, essas unidades para repasse na planta, e como isso, vamos dizer assim, poderia mudar a perspectiva de geração de caixa da companhia. E a minha segunda pergunta é um pouco em relação à alavancagem e dividendos, né? Esse ano vocês já pagaram um dividendo grande, né, no início do ano, e aí com essa perspectiva, né, de desalavancando no segundo semestre, o que vocês acham aí que deve ser o payout, né? Se a gente pode trabalhar talvez com um payout mais alto, ou enfim, qual a expectativa de dividendo para o ano que vem? Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Camba. Primeiro sobre o NID, a gente orçou esse projeto como tendo aproximadamente 30% do nosso volume de vendas repassado na planta. Tem o planejamento para que as vendas, ao acontecer, eles são no SBPE, e o processo de repasse na planta vai começar nos próximos 30 a 60 dias, onde a gente vai para o consumidor e oferecer, inclusive, uma vantagem para ele repassar na planta. Obviamente, essa vantagem para o consumidor tem uma contrapartida que é a vantagem para a empresa, onde você passa a receber o caixa de uma maneira mais acelerada. A gente acredita, e foi orçado assim, que em torno de 30% dos nossos clientes façam repasse na planta, mas não começamos ainda a fazer esse movimento. Ele acontecerá daqui a 30 a 60 dias. Sobre a alavancagem e dividendos, a nossa expectativa de pagar dividendos, a gente vai fazer essa decisão só no final do ano.
o que a gente enxerga é que é uma mudança do ritmo de receitamento dos nossos resultados e de geração de caixa vem do fim daquele buffer que eu comentei em relação ao ciclo de 24 meses para 36 meses, a expectativa é essa, e a gente vai chegar no final do ano com o orçamento de 2026, olhar as questões macro, olhar os nossos projetos e consumos de caixa, ver o resultado inclusive do NID em relação a repasses, tudo orçado, a gente vai tomar a decisão de distribuição de dividendos. O que eu tenho falado é que o ano passado a gente teve um payout ratio um pouco acima de 50% do lucro. O que a gente imagina é, se tudo se mantiver constante, algo em torno de 50% de payout ratio pode ser factível. Eu não vejo condições hoje, condições de aumentar esse payout ratio que a gente fez nesse ano, agora 2024, 2025 base 2024, ele aumentando. Eu acho que algo em torno de 50% pode ser factível, mas depende desses fatores. Mas a gente está otimista em relação à aceleração de receitamento e entrada de caixa, dado que aquele buffer está se encerrando. Mas é uma decisão mais para o final do ano. Então, por enquanto, a expectativa é em torno de 50% de payout. Obrigado, Cambá. Eu que agradeço. Obrigado, boa tarde. Nossa próxima pergunta vem por escrito do Sr. Saulo Santana, investidor. Ele diz: olá, devido aos atuais preços das ações da companhia, vocês pensam em abrir um programa de recompra? Boa tarde, Saulo. Obrigado pela pergunta. Neste momento, não tem nenhum programa de recompra aberto, como todos sabem. Nesse momento, nós não estamos imaginando abrir um programa de recompra. Ele é sempre uma boa opção para você agregar valor e consolidar o valor da empresa nos acionistas remanescentes. Nós fizemos um programa de recompras no passado, até para fazer frente para um programa de stock options para ter ação de tesouraria. Nós compramos 6 milhões de ações em 2021 para 2022, um preço médio, se eu não estou me enganado, em R$ 3,2 por ação. Foi um ótimo programa de recompra, consolidando valor nos acionistas remanescentes, mas é uma coisa que não descartamos. Uma das coisas que a gente também pondera é que uma empresa como a nossa, com ADTV mais baixo, ela tem um free float aí de 27%, o programa de recompra enxuga um pouco a liquidez da ação e a gente também leva isso em consideração, dado que a valorização da ação mais próxima do preço justo também depende de ter um ADTV maior. Então, hoje não tem nenhuma decisão em relação a isso, a gente acompanha esse cenário, mas tem todos esses fatores que a gente tem que ponderar. Obrigado, Saulo. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luna para que faça as considerações finais da companhia. Eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos no call de resultados da Plano & Plano do segundo trimestre de 2025. Continuamos focados e empenhados na robustez, solidez e forma estruturada de nossos negócios. Estamos otimistas com o segundo semestre, a despeito de todas as questões políticas e econômicas que o país atravessa. Nosso mercado e a nossa companhia já mostrou muita resiliência ao vencer diversas outras crises que tivemos no passado. Esse primeiro semestre também, não diferentemente, foi um primeiro semestre desafiador e temos aí, como eu disse, uma expectativa de um segundo semestre forte, com bons resultados, alinhado à nossa estratégia desses últimos anos. Mais uma vez agradeço a presença de todos e desejo um feliz Dia dos Pais. Muito obrigado. A videoconferência da Plano & Plano está encerrada. Agradecemos a participação de todos e desejamos uma ótima tarde.